Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Núcleo Mais, onde a saúde encontra a cooperação. Eu sou Flávia Daniela. Eu sou Valquíria Miron e hoje a gente vai entender mais sobre o coração. Como é que tá o coração? Tá bem? Tá batendo tutu? Vamos saber mais detalhes do coração hoje com o cardiologista Dr. Luiz Flávio, que já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao podcast Núcleo Mais, né? E eu já quero começar te perguntando por que a cardiologia. Fique à vontade. Então, eu passei a faculdade toda com muita dúvida do que eu seria do ponto de vista de especialista. Isso foi bom, muito bom, porque eu frequentei todas as áreas da medicina. E eu realmente tive muita dificuldade. Eu cheguei a querer ser cirurgião por muito tempo. Boa parte do meu treinamento foi lá no USE, no centro de trauma, antigo centro de trauma. Então, por muito tempo eu quis ser cirurgião. Mas eu acho que teve um clique que me puxou para a cardiologia. Era uma área que eu já gostava muito, mas que me puxou para a cardiologia, que foi a situação do infarto do meu pai, né? Meu pai infartou quando tinha 46 anos e eu estava no último ano da faculdade. Talvez isso tenha me puxado para a cardiologia. E foi talvez tenha sido uma centelha divina aí que me puxou para essa especialidade, porque realmente, com certeza, foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Já são quantos anos? Não tenho dúvida. 26 anos de formado agora. Então, bom, do infarto do meu pai tem mais 2 anos, mas eu me formei em janeiro de 2001, então 25 anos vou completar agora. 25 anos, minha idade é janeiro de 26. Olha, sem humilhações. Aí isso já mostra que ele entende bastante sobre o assunto, né? Então vamos aprender aqui, todo mundo que está de casa. Já deixo logo o aviso que quem não seguir, a gente começa a seguir o nosso canal, o nosso Instagram, para acompanhar tudo e ficar por dentro do que é saúde. E hoje a gente vai ter muitas dúvidas aqui para tirar, né, com o Dr. Luiz Flávio, porque a gente está vendo muitas pessoas direcionadas ao esporte. O esporte é bom? Esporte é bom. Muito bom. Mas a gente tem que cuidar do coração para poder ir para o esporte, né, doutor? Com certeza. Veja, o esporte, ele é uma das ferramentas, né? O exercício físico é uma das ferramentas mais poderosas para várias áreas da saúde. Não só para o coração, né? Mas especialmente para o coração. O esporte, o exercício físico regular, ele ajuda muito. Ajuda a prevenir hipertensão arterial, a prevenir a obesidade, e ajuda a quem tem já hipertensão arterial a tratar a hipertensão arterial, né? Ajuda quem está querendo sair da obesidade a perder peso, e melhora a qualidade do sono, né? Ajuda no controle do estresse, de várias doenças psiquiátricas. Então, o exercício físico, ele tem muito mais benefícios, infinitamente muito mais benefícios do que malefícios. Então, a primeira mensagem que a gente precisa deixar aqui é: faça exercício físico, porque é importante para o seu coração. Para as pessoas que iniciam, por exemplo, corrida, é necessário fazer um check-up antes para ver como é o coração? Porque tem muita gente que está tendo infartos, né, durante corridas, cansaço extremo. Academia mesmo, na musculação também. Futebol, né, que a gente está vendo casos recentes também. Perfeito. A corrida, a musculação, tá? Ela é muito menos perigosa para o coração do que ficar sentado no sofá. Então, parabéns se você está disposto a correr, se você está indo para a academia com regularidade, com certeza a sua saúde está muito melhor. Mas é preciso que a gente tome alguns cuidados para que esse benefício seja pleno, né? Porque exercício mal feito, ou na qualidade ou na intensidade, pode trazer riscos para o coração e para o corpo em geral, né? Você pode ter riscos desde musculoesqueléticos até também o risco cardiovascular. Então, é imperiosa a necessidade de fazer uma avaliação clínica, né, e às vezes cardiológica, se você pretende ir para um esporte como corrida de rua, que já é um esporte de alta intensidade, né? Para caminhar no calçadão, para caminhar na praia, para passear com o seu cachorro, você não precisa fazer nenhuma avaliação cardiológica, né? É uma atividade fisiológica, você faz diariamente. Mas para submeter seu corpo ao estresse de uma corrida, você precisa passar por avaliação. Então, é imprescindível, tá, que você passe por uma avaliação médica. E se não conseguir passar por uma avaliação médica, pelo menos que o profissional da educação física que está orientando esse atleta, esse aluno, consiga fazer, e os profissionais têm condição de fazer isso com alguns questionários, né,
consiga identificar alguns sintomas que faça com que ele desconfie que aquele paciente tem algum problema de saúde e proíba. Não, você só vai fazer atividade física com esses sintomas, você só vai fazer atividade física se passar pelo médico antes. Então a gente tem que tomar cuidado para não proibir todo mundo, porque é importante que as pessoas façam, né? Mas conseguir selecionar aquelas pessoas que, olha, se você está tendo um cansaço excessivo quando faz esforço, se você tem uma dor no peito quando faz um pouquinho mais de esforço, não é hora de fazer treinamento físico, é hora de a gente fazer a avaliação médica primeiro. E, no geral, a partir de qual idade é recomendado o exame do coração? Bom, vamos lá. Existe uma diretriz, né, que recomenda isso, mas essa diretriz ela separa, né, os atletas, né, em praticantes de atividade física, de exercício físico, atletas amadores e atletas profissionais. Então, para o atleta profissional, sempre, né, porque ele vai levar o organismo dele ao extremo. Independente da idade, ele tem que passar por avaliação clínica. Para a maioria dos pacientes, basta uma avaliação clínica, onde a gente consegue, na consulta, com a anamnese, exame clínico, identificar várias situações que podem estar levando ele a risco, e em algumas situações, um simples eletrocardiograma consegue já identificar muitas das doenças, né, que poderiam aumentar o risco desse paciente se ele for fazer um exercício de alta intensidade, como um crossfit, né, uma musculação de mais intensidade, ou corrida de rua, que é o hype agora. Né? Exato. Eu tenho muita dúvida a respeito do infarto em mulheres, os sintomas, né? Muitas mulheres, às vezes, quando procura, tipo, sente uma dor no peito, aí, não, é ansiedade, é outra coisa, é hormônio. Então, eu queria saber se existe essa diferença entre o infarto para mulher e o infarto para homem, e tem um dado do Ministério da Saúde que diz que o infarto mata mais mulheres do que homens, não é isso? Existe sim, e existe inclusive um departamento na Sociedade Brasileira de Cardiologia destinada a estudar o coração da mulher. Né? Não que o coração da mulher seja diferente do coração do homem, mas a forma como a gente trata acaba às vezes sendo, tá? E boa parte disso, Flávia, depende exatamente, aliás, é causado exatamente por isso que você falou. Às vezes a própria mulher é condicionada a isso, né? Primeiro, a jornada dupla, tripla da mulher, às vezes até a impede de ter o direito de sentir algo, né? Às vezes você tem o trabalho, os filhos, a casa, e você não se sente na condição de adoecer. Né? Então isso já é um problema. A mulher costuma, ela própria, né, omitir sintomas, às vezes negligenciar sintomas. E uma coisa que é muito patente e que às vezes está inclusive no pensamento da mulher. Doutor, eu acho que isso é só ansiedade. Recentemente eu atendi uma paciente, ela veio para mim, ela entrou no consultório quase que pedindo desculpas por ter ido. Ela falava assim, eu acho que não tenho nada, eu acho que o meu problema é só ansiedade, mas eu estou com medo. E na verdade ela tinha uma doença cardíaca. Então assim, o meu primeiro trabalho na consulta foi convencê-la de que ela realmente pode ter um problema cardíaco. E para tentar desconstruir aquela ideia de que pode ser psicológico. Tá? Então, as mulheres sofrem com esse preconceito também da cardiologia. E de fato, assim, na hora do infarto, o infarto no sexo feminino, o sintoma do infarto no sexo feminino acontece diferente do sintoma do infarto no sexo masculino. Pra você ter uma ideia. O principal sintoma é dor no peito. 95% dos homens infartam com dor no peito. Para as mulheres, mais de 20%, às vezes 25% não tem dor. Infarta sem dor. Infarta com palpitação, infarta com mal-estar, uma sensação de batedeira no coração, um desmaio. Então, isso às vezes é confundido com estresse, ansiedade, sobrecarga, né? Então, é muito importante que quem trabalha em pronto-socorro fique bastante atento a isso, porque essa característica das mulheres de apresentarem sintomas diferentes dos homens na hora do infarto pode induzir o profissional de saúde ao erro, pode induzir o médico ao erro de diagnóstico nesse momento. E aí essa sua pergunta já nos traz para um gancho que é a mudança do perfil epidemiológico, né, das doenças cardiovasculares na mulher. Quer dizer, a modernização da vida, né,
e cada vez mais as mulheres estão competindo com os homens no mercado de trabalho, só que ela não deixou o que é secular para ela, que é o cuidado com os filhos, o cuidado com a casa, o cuidado com os pais, que agora se acumula também, né, às vezes. Então, muitas vezes elas cuidam de todo mundo e não cuidam delas. E esquecem de cuidar delas. Então, toda essa sobrecarga aumenta muito, né, o nível de estresse. Entendam, o estresse é um fator de risco cardiovascular. E isso é tão importante que, ano passado, a Sociedade Americana de Cardiologia e a Sociedade Europeia de Cardiologia e de Psiquiatria criaram um documento conjunto para chamar a atenção para essa associação, doenças mentais e doenças cardiovasculares. E as mulheres são mais acometidas de transtorno de ansiedade e, consequentemente, também de doenças cardiovasculares. Então, é muito importante que a gente traga esse discurso, né, à baila para que a gente possa intensificar os cuidados com a mulher. Porque até então, até 15, 20 anos atrás, e quando eu estudei na faculdade foi assim, as mulheres estão protegidas. Até 20 anos atrás, as mulheres, a gente aprendeu isso na faculdade, até a menopausa, o coração das mulheres está protegido por conta dos hormônios femininos, sobretudo dos estrógenos. Depois da menopausa, o coração da mulher começa a sofrer tanto quanto o coração do homem. E aí as doenças cardiovasculares, elas meio que se igualam. Não se iguala ainda, o homem está um pouquinho acima, mas antes da menopausa, né, antes ali dos 45, 50 anos, o homem morria muito mais de doença cardiovascular. E agora não, agora as mulheres estão a passos largos acompanhando os homens, a ponto de a gente ter uma proporção aí de 52% de mortalidade para as mulheres e 52% para os homens e 47% para as mulheres. Isso é quase igual, né? Se for olhar a margem de erro, está quase igual. Então, as mulheres, mesmo antes da menopausa, já estão morrendo tanto quanto os homens nessa faixa etária. Isso é alarmante, né? Então, por isso que a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem um departamento para estudar e orientar não só os profissionais, mas as mulheres, né, ao que fazer para não passar por isso, para reverter esse cenário. Quando as mulheres, você falou muito de hormônio, né, que tem a menopausa, e quando as mulheres têm, por exemplo, endometriose, que sempre está com aquela desregulação hormonal ou alguma outra condição, isso pode aumentar ainda mais antes disso? A endometriose é uma doença à parte, tá? A endometriose, ela causa um sofrimento por conta do aparecimento de tecido que deveria estar no útero e em outros órgãos. E aí, o principal problema, na verdade, é dor da endometriose. E que acontece nos períodos menstruais e coisa e tal. Mas, se a paciente tem alterações hormonais precoces, tá? Então, a partir do momento que ela entra no climatério, né, que é aquela fase em que... Porque o maior sofrimento para a mulher não é a menopausa em si. Depois que acontece a menopausa, em geral, os sintomas dão uma abrandada. Porém, na fase do climatério, que é quando os hormônios estão oscilando muito, né? Um dia está alto, um dia está baixo, um dia está alto, um dia está baixo. É nesse momento, né, que a mulher que passou uma vida inteira entendendo que uma vez por mês ia ter essa oscilação, né, agora passa a ter várias vezes por mês, né, às vezes no mesmo dia. Então, esse momento do climatério, que é a fase quando está chegando a menopausa, é a fase de maior sofrimento para a mulher. E aí, isso vem junto com estresse, ansiedade, insônia. Só isso já é fator de risco cardiovascular. Tá? Então, é necessário que as mulheres comecem a entender isso, que existe essa fase, tá? E que agora existe tratamento, porque as mulheres ficaram privadas de terapia de reposição hormonal por muito tempo, porque havia uma associação de risco com doença cardiovascular. E hoje já está provado que tratar o climatério, fazer reposição hormonal, na verdade, protege as mulheres de doença cardiovascular. Porque se eu trato fator de risco, se eu trato ansiedade, se eu trato insônia, né? Se eu trato hipertensão, porque a mulher que não dorme vai ter mais hipertensão, a mulher que está estressada vai ter mais hipertensão. Então, se eu trato esses fatores de risco, eu estou protegendo o coração. Então, cada vez mais, os ginecologistas e os cardiologistas têm agora trabalhado para o início de uma terapia de reposição hormonal numa fase mais precoce, tá? Ainda na fase em que realmente os hormônios começaram a falhar. Oh, show de bola. Aí tem muitas mulheres que se preocupam com os remédios, né? Entram na menopausa, tem que tomar alguns remédios
E elas se preocupam com isso, com o coração, com engordar. E não, tem que seguir o que os médicos estão passando, Uma né, parte doutor? da preocupação com o coração que ela tinha, elas têm razão de ter, porque isso foi o que foi vinculado até recentemente. Né? Somente final do ano passado, início desse ano, que começaram a sair estudos seguros, né, mostrando que, olha, terapia de reposição hormonal em mulher que tem indicação é segura e faz bem para o coração. Vamos fazer. Mas a gente está falando aqui de hormônios femininos, estrógenos, progesterona, não estamos falando aqui de chip da beleza, de testosterona, nada disso, tá? Então, a terapia de reposição hormonal com os hormônios femininos, na mulher que está com deficiência desses hormônios por conta da menopausa, é segura e ela, se tiver indicação, o ginecologista indicar, o cardiologista tende a liberar, tá? Existem algumas situações em que a mulher vai ter um risco maior e que a gente vai avaliar. Mas, a regra geral é de que ela pode fazer. Certo? A regra geral que ela pode fazer. E tem um detalhe, assim, essa preocupação com engordar é uma coisa que acompanha qualquer um, não só as mulheres, os homens também têm isso. Mas os comprimidos anticoncepcionais também aumentam o risco de doença cardiovascular. O comprimido também aumenta o risco de trombose, também aumenta o risco de AVC, né? Em algumas situações pode aumentar o risco de infarto, principalmente se esses comprimidos anticoncepcionais são utilizados na mulher que já tem fator de risco. E o principal deles, e aqui a gente vê com muita ressalva, assim, com muito medo, é a mulher que toma anticoncepcional e fuma. Porque essa é uma associação extremamente perigosa, que aumenta muito o risco de infarto, AVC e de uma doença grave chamada tromboembolismo pulmonar, né? Trombose venosa e tromboembolismo pulmonar. Então, o cigarro ele é ruim para qualquer pessoa. Mas o cigarro na mulher que está fazendo terapia de reposição hormonal ou usando anticoncepcional, ele é extremamente danoso e arriscado. E se misturar com bebida alcoólica também? Não, aí quando vem essas outras associações, né? Excesso de bebidas alcoólicas, energéticos, né? Noites perdidas, excesso de estresse, tudo isso soma, né? Assim, a doença cardíaca, ela é uma doença multifatorial. Então, cada fator de risco contribui com um tijolinho para a construção desse problema. Quanto menos fator de risco tiver, melhor. 2 fatores de risco são inexoráveis e a gente não vai conseguir mudar. A idade, né? Ninguém quer ficar velho, mas todo mundo quer envelhecer, porque o plano B, o envelhecimento é muito ruim, né? Ficar pelo caminho. E a genética. Você não tem como mudar a sua genética. Você já nasceu com ela, você vai morrer com ela. Porém, todos os outros a gente pode. O sedentarismo, o diabetes, a obesidade, a hipertensão, o tabagismo, né? Existe um outro fator de risco que agora vem cada vez mais sendo trazido à tona, e que é a poluição. Que, graças a Deus, aqui no nosso ambiente a gente não mora num estado industrializado, numa cidade que tem uma industrialização muito forte, mas algumas grandes cidades, capitais, a poluição ela é o 4º fator de risco cardiovascular. Você tem hipertensão, diabetes, cigarro e poluição. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, principalmente nos países industrializados, e aqui no Brasil, nas cidades mais industrializadas ou mais populosas, como São Paulo, Rio, etc. Então, a doença cardiovascular ela depende desses fatores de risco. Quanto mais fatores de risco a gente conseguir, ok. Idade a gente não vai mudar, mas que bom, a gente também não tem como definir isso, nem tem que ficar com medo de envelhecer. Não, a gente tem que programar o envelhecimento de jovem, né? Com os 35, com 40 que você tem que programar seu envelhecimento. E mesmo que você tenha uma genética ruim, o que é uma genética ruim? Eu preciso fazer o exame de sangue para ver como é. Não, quando a gente fala de genética ruim, a gente está dizendo o seguinte, olha, você vem de uma família onde as pessoas têm muito derrame, as pessoas têm muito infarto, as pessoas têm muita pressão alta, têm muito problema de rim, precisa fazer hemodiálise. Então, a gente sabe que tem uma herança familiar. Então, quando você vem de uma família que tem muito histórico de doença cardiovascular, isso está no seu sangue. Você trouxe isso com você, né? Você recebeu lá quando nasceu. Porém, você consegue mudar a história dessa doença. O que a gente vê normalmente é o seguinte, as pessoas às vezes se conformam no sentido de dizer, não, minha família todo mundo morre do coração e é isso mesmo, eu estou conformado e relaxa. Mas tem um estudo muito interessante que foi publicado em 2017 numa das maiores revistas americanas de cardiologia. O que eles fizeram? Eles pegaram pacientes que tinham genética ruim e agora que, além de história familiar
teste genético, tá? Mostrando genes que tinham risco de doença cardiovascular. E eles compararam com pessoas que tinham genética boa, tá? E aí eles cruzaram o seguinte, ó, quem tem genética ruim, um grupo vai ter bons hábitos. O que significa bons hábitos? Ter uma boa alimentação, ter pelo menos 8 horas de sono, ter atividade física, não fumar, não beber, tá? E cuidar do peso. E aí eles compararam. Muito bem. Pessoas que tinham uma genética ruim, mas que cuidavam da saúde, eles anularam o efeito da genética. Isso a gente chama de epigenética. A tal ponto de que pessoas que tinham genética boa, mas que não tinham bons hábitos, tinham mais sofrimento, tinham mais doença cardíaca do que aqueles que tinham genética ruim. Então, assim, se você tem genética ruim, é mais um motivo para você cuidar da sua saúde, porque você pode anular o efeito da genética ruim e acabar com esse histórico da sua família. Então, você pode interromper esse histórico ruim cuidando da sua saúde. Você aí, para os próximos, já vem com a saúde... 100%. Vai surgindo outros problemas. Porque, na verdade, as gerações copiam, né? Os filhos vão copiando aquilo que a gente faz, os hábitos e tudo. Então, assim, é uma tendência. Por mais que você tenha uma carga genética, essa carga genética ela vai se diluindo, porque você vai misturando, né, famílias. Então, ela vai se diluindo. Doutor, você falou ainda agora sobre cigarro. Só uma perguntinha para a gente... Sim. Cigarro eletrônico. A gente está vendo a garotada brincando, vai para festa e fica brincando com aquilo, achando graça, achando bonitinho. Ainda mais, a gente viu uma pesquisa recente que os meninos novos aqui no estado de Sergipe estão com bebida alcoólica, né? Estão consumindo bebida alcoólica muito novo. Aí vem a bebida alcoólica, vem o cigarro eletrônico. Veja, isso é realmente uma tragédia, tá? É uma tragédia anunciada. Eu tenho muita preocupação porque eu tenho um filho adolescente. E roda vira eu estou postando nas redes sociais sobre o risco que é o cigarro. O cigarro eletrônico, do ponto de vista de dependência química, ele é muito superior, muito pior do que o cigarro convencional. Ele foi criado, entre aspas, com a desculpa de que seria utilizado para ajudar dependentes do tabaco que queriam parar de fumar. O que acontece é que ele aumenta muito rápido a dependência. E ele é lobo em pele de cordeiro. Ele vem disfarçado com aromas. Normalmente são aromas que a garotada gosta. E traz para dentro do corpo uma dose altíssima de nicotina. Altíssima. E que deixa o paciente dependente muito mais rápido. Então, às vezes, a quantidade de nicotina dentro de um tubinho daquele de vape chega, é como se o consumo que um jovem faz é como se ele tivesse fumado 100 cigarros. Isso são 5 maços de cigarro numa noite. Vida. É estarrecedor, assim, o primeiro malefício, além desse da dependência, que é brutal, assim, se pegar um jovem de 14 anos, ele não vai ter condição de sair da dependência da nicotina provocada pelo vape, não vai, tá? Ele vai ter que passar por um tratamento psiquiátrico severo, porque é muito forte a dependência. Mas, para além disso, existem doenças pulmonares gravíssimas associadas a isso. Porque é um vapor aquecido eletronicamente e que provoca uma doença chamada injúria pulmonar relacionada ao vaporizador, né, ao vape. Então, e é uma doença inflamatória gravíssima, assim, pior do que Covid grave, sabe? E que deixa sequelas irreversíveis, que podem causar fibrose pulmonar e sequelas graves. E, além disso, a dependência química. O fator que... E a lesão pulmonar aguda, ela é severa, mas ela acontece em poucos. Porém, a dependência química, ela acontece em todo mundo. Porque a quantidade de nicotina é muito grande. E ninguém tem controle porque não é sequer regulamentado, você não sabe nem o que é que vem ali dentro, né? É vendido num cabineiro, você não sabe nem o que é que vem ali dentro. Mas uma coisa é fato, e isso dito por pacientes meus que caíram nessa armadilha de usar o vape para tentar parar de fumar. E eles me disseram: doutor, eu larguei aquela desgraça, porque era muito pior do que o cigarro, muito pior. Uma das medidas que a gente faz para entender qual é o grau de dependência é uma escala. E uma das perguntas que a gente faz é a seguinte: quanto tempo depois de acordar você fuma um cigarro? Quanto mais próximo do despertar ele fumar um cigarro, mais dependente ele é. E ele me dizia, antes de levantar da cama, ele já sentia. Eu já dava uma baforada lá no vape. Pela dependência. Era muito cruel. E aí ele voltou a fumar e largou o vape para tentar estabelecer ali um controle de risco. E o que me deixa mais triste é que o Brasil é um case de sucesso mundial no controle do tabagismo. Case de sucesso mundial. A gente ensinou ao mundo como faz para parar de fumar.
O Nordeste, então, né? Hoje, se você comparar o Nordeste com o Sudeste fuma muito mais do que o Nordeste. Mas o Brasil fuma muito menos do que o mundo todo. Porque essas campanhas, aquelas imagens terríveis no maço de cigarro, a proibição de propaganda. Né? A proibição de propaganda é uma ferramenta fantástica, porque eu vim da geração, você não vai lembrar, mas talvez Valquíria lembre do cigarrinho de chocolate, lembra? Lembro. Existia um cigarrinho de chocolate, imagine. É o que fazem com o vape hoje. Então a indústria criava esses subterfúgios para mostrar para a criança que, olha, fumar é legal. E na propaganda da novela, aparecia lá o galã da novela fumando e surfando ao mesmo tempo, né? Ou um executivo de sucesso com uma carteira de cigarro na mão. Então, a proibição na propaganda foi fundamental para isso. Então, o Brasil ensinou ao mundo como é que se faz para reduzir o consumo de cigarro, e nós fomos exitosos. Mas agora vem outro problema, que é o vape. Eu vi um estudo que tem cerca de 100 substâncias. Não se sabe ao certo, mas dentro do vape, além da nicotina, tem um monte de... Então, dentro do vape ninguém sabe. Então, na verdade, porque não é regulamentado, não tem controle de qualidade. Aí pode ter Pode ter tudo, tá? Mas a quantidade de nicotina a gente sabe que é absurda. Por que isso? Porque é estratégico. Se você não colocar muita nicotina, não causa dependência. Se não causar dependência, ele não vai comprar muito. Não vai comprar muito. Voltando a uma fala sua sobre os energéticos. Todo mundo fala sobre energético, então assim, realmente é danoso à saúde? Ele pode realmente prejudicar? Você tomando sempre, vou tomar uma vez. Até que ponto você pode ou não consumir energético que pode afetar o coração? E ainda tem as misturas com bebidas, né? Então, vamos lá. O energético, né, ele é uma bebida estimulante. Tá? Ele foi desenvolvido para ser uma bebida estimulante. Mas o pessoal adapta. E ele acha que o energético é pouco, ele começa a misturar com bebida alcoólica, né? Às vezes com outras drogas associadas, né? Às vezes com anfetaminas, às vezes com, inclusive, medicamentos. Então, o energético em si, tá? Uma latinha de energético não vai lhe fazer mal. Não vai lhe fazer mal. O problema é excesso de energético diariamente, a mistura do energético com bebida alcoólica, com cigarros às vezes, com vape, nicotina em excesso, com outras drogas e às vezes com comprimidos. Tá? Então quando você começa a misturar tudo isso, a chance de você ter uma arritmia é muito grande. Mas aí eu não culparia só o energético, né? Eu culpo a irresponsabilidade. Porque é preciso que as pessoas tenham um pouco de autocuidado, né? No sentido de que, sabe, veja, misturar tudo isso aí não pode... Ninguém sem consciência pode acreditar que seja bom misturar tanta coisa. Tá? Mas o energético puro em altas doses também pode aumentar o risco. E é para todo mundo não. Mas tem pacientes que têm maior sensibilidade à arritmia, que até com café ele pode ter arritmia. Café em excesso. Então, tem energético que tem o equivalente a 10 xícaras de café expresso lá dentro. Então, se você for fazer uma analogia só do ponto de vista de cafeína, já tem muita coisa. Mas além da cafeína, vem taurina, né? Em outras substâncias ali. Então, assim, é uma bebida que é consumida com uma finalidade que eu não sei qual é. Tá? Porque, em geral, eles estão tentando suprir uma privação do sono. Está cansado porque não dormiu direito. Toma energético. Mas né? funciona. Porque eu tomo e não sinto nada. Então, depende da sensibilidade. Porque a cafeína, ela é uma substância que o nosso organismo aprende a lidar com ela. Né? Então, quanto mais café você toma, mais café você vai precisar tomar para ter o mesmo efeito. O café faz bem ou não para o coração? Esse é um efeito de tolerância. O café faz bem para o coração. Todo dia sai um estudo dizendo que faz bem, o outro faz mal. Mas, na verdade, o café faz bem. Não tem porque o café fazer mal ao coração. Qual é o problema? É o excesso. Tudo é o excesso, problema né? é o excesso, sempre. Entendeu? Então, não tem como o café fazer mal para o coração. Agora, se você já trata a doença do coração, se você toma remédio para arritmias, é natural que o seu coração tenha uma maior sensibilidade para estimulantes. O café é um estimulante. Você tem que tomar cuidado com isso. Tá? Mas o problema do café é o excesso. E aí, excesso é excesso. Tá? Tem gente que toma 8, 10 xícaras de café por dia. Então pode tomar. Pode falar. Então pode tomar, só para concluir. Então pode tomar um energético com uma latinha assim a cada um mês, de boa. Uma latinha de energético não vai lhe fazer mal nenhum. Tá. O que eu falo é o seguinte, eu falo isso para os meus pacientes. O que você faz eventualmente, tá, não muda a sua vida. Nem para o bem, nem para o mal. Fazer exercício de vez em quando não vai trazer nenhum benefício. Tomar energético de vez em quando também não. A não ser que você tenha uma sensibilidade à cafeína, né? E tem paciente que toma uma xícara de café e fica acelerado.
Né? Eu não sei. Então, tem paciente que tem. A gente que é da área de saúde está acostumado a tomar café para viver, então não tem muito, né? Não tem muito. Mas depende da sensibilidade de cada um. Mas em geral, uma latinha ou outra de vez em quando não. Agora, quando mistura com bebida alcoólica, aí as coisas já começam a mudar de patamar. O que as pessoas mais negligenciam quando o assunto é o coração? Olha, eu acho que o maior problema que a gente tem, vamos falar de pacientes que já têm algum diagnóstico, né? A maior dificuldade do cardiologista é conseguir convencer o paciente do seu tratamento. Por que isso? Pressão alta não dói. O principal fator de risco cardiovascular é pressão alta, é o mais prevalente no Brasil. Diabetes também não dói. Então, para você convencer um paciente de que ele precisa tomar, às vezes, 2, 3, 4 tipos diferentes de comprimido todos os dias, no horário correto, para uma doença que ele não sente, é muito difícil. Então, acho que a grande negligência vai nesse sentido, né? Para as doenças crônicas não transmissíveis, que são essas que eu falei aqui, é difícil convencer o paciente a ter uma disciplina de tomar os medicamentos no horário. E não só tomar os medicamentos, porque o tratamento de hipertensão não é só tomar medicamento. É tomar medicamento, evitar o excesso de sal, evitar comida industrializada, é dormir na hora certa, né? É ter boa qualidade de sono, é aprender a controlar o estresse, é fazer exercício físico. Então a grande dificuldade é a gente conseguir educar o paciente para o seu autocuidado. Porque a parte mais fácil para mim é encher uma receita com medicamentos. O mais difícil é ter o resultado disso. Tá? E eu preciso muito convencer o paciente para que a resposta seja satisfatória. Que eu vi até no seu Instagram você falando de pessoas que querem beber e param de tomar o remédio. Pronto. O brasileiro gosta de perguntar isso. Você prescreve um medicamento para o paciente e você fala assim, olha, esse medicamento aqui você vai tomar a vida toda. Virou até meme isso, né? Qual é a pergunta que o brasileiro faz? Pode beber? Então, assim, eu não sei que dependência é essa, né? De ter que beber. Bebida alcoólica não faz bem para ninguém. Então, assim, o ideal é que você não beba, tá? E, aliás, é um grande problema de saúde pública também, alcoolismo, e atualmente a principal causa de cirrose já deixou de ser hepatite e passou a ser alcoolismo e a gordura no fígado, né? Então, mas é uma droga socialmente aceita. E, o que eu digo para os meus pacientes? Veja, se você bebe, sua pressão sobe. Então, já que você vai beber, você tem que tomar mais cuidado para não deixar ela subir. E o principal cuidado é tomar o seu comprimido. Então, não beba. Mas se você for beber, pelo amor de Deus, não esqueça o comprimido. Porque senão a tendência é a sua pressão subir mais. Ainda mais se você for misturar bebida com energético. Porque com certeza a pressão vai subir. O energético faz a pressão arterial subir e a frequência cardíaca subir. Por mais que a pessoa não perceba, ela vai subir. Vai subir. O estimulante é isso, né? Ele estimula o sistema nervoso para que você tenha mais energia. Então, a frequência cardíaca sobe e a pressão arterial sobe. E é por isso que a gente, por exemplo, no meu consultório, a atendente já está orientada. Não ofereça café antes da consulta. Você pode oferecer um chazinho, a água, o café só depois da consulta. Porque se ela tomar o café antes da consulta, a pressão arterial tende a ficar mais alta dentro do consultório. Colesterol. Vamos lá. Colesterol é o terceiro ou quarto vilão dos nossos fatores de risco. A obesidade tem vindo aí a passos largos para tomar o lugar dele. Mas a gente tem hipertensão, diabetes, colesterol e obesidade. O colesterol, tá? Ele é talvez o fator de risco mais estudado da medicina. E graças a Deus a gente tem bons medicamentos para tratar o colesterol, que é outra dificuldade que a gente tem. Colesterol não dói, né? Mas o paciente precisa tomar um remédio a vida toda e todos os dias. É difícil você convencê-lo disso. Mas o fato é, o colesterol é um dos principais inimigos do coração. Por quê? Porque ele é um dos carreadores da formação das placas de gordura que vão entupir os vasos. Quando entope um vaso no coração, infarto. Quando entope um vaso na cabeça, AVC, derrame. Quando entope um vaso na perna, é aquela situação de feridas crônicas e amputação, necessidade de amputação. Então, o colesterol ele está muito ligado a essa placa de gordura, mas ele age junto com todos os outros, né? Hipertensão e diabetes, que são os principais. Então, sim, todo mundo precisa ter uma dosagem de colesterol pelo menos alguma vez na vida, né? Antes dos 30 anos.
que é quando a gente, a partir dos 14 anos, colesterol alto, a partir dos 14 anos de idade já tem estudos mostrando que o colesterol já começa a agir nas artérias, já desde a adolescência, e isso vai se manifestar mais adiante. Falando sobre colesterol, aí a gente parte do... você tá com colesterol alto porque você tá sobrepeso, né? Então, surge aquela pergunta, pessoas magras não têm risco de infarto? Por isso que é mito. Veja, o colesterol, o colesterol ele pode acontecer de forma genética, né? Existem algumas doenças genéticas familiares, hereditárias, que fazem com que a família toda tenha um colesterol muito alto. Às vezes essa é uma doença genética que precisa de um tratamento específico, porque comprimido só não consegue resolver esse colesterol. Mas são doenças mais raras, tá? Em geral, as pessoas têm um colesterol alto, tá? E esse colesterol alto está associado a hábitos ruins, certo? O primeiro deles é a alimentação, tá? Alimentos ricos em gorduras, alimentos ultraprocessados, né? O que é alimento ultraprocessado? Que isso é uma coisa que agora a Sociedade de Cardiologia está batendo muito para a gente educar a população o que é ultraprocessado. Porque a propaganda vem para dizer que aquilo é bom. Mas tudo que tiver embalado, encaixotado, código de barra, você já tem que ficar de orelha em pé para aquele alimento. Às vezes nem comida de verdade é. Então, o indivíduo ele pode ser magro e ter o colesterol alto, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas o obeso tende a ter um pouco mais frequentemente, se você comparar todos os magros e todos os obesos tendem a ter um perfil metabólico pior por conta da própria obesidade. E porque o que levou ele à obesidade normalmente é um hábito alimentar ruim. Isso influencia nessa elevação do colesterol. Então, mas eu tenho paciente obeso que o colesterol é excelente, não precisa tomar remédio para colesterol, tá? Do mesmo jeito eu tenho pacientes magros que têm colesterol alto. Então o colesterol não tem nada a ver com peso, tá? O colesterol ele pode ser uma molécula que está no seu sangue por uma alteração genética, por uma alteração familiar ou por hábito seu, ou às vezes nada. Você simplesmente tem um fígado que começa a produzir mais colesterol do que deveria. E você só vai saber disso dosando. Não tem forma de descobrir. Então, para concluir, todo infarto provoca dor no peito? Não. O principal sintoma de infarto, sim, é dor no peito. Então, toda dor no peito tem que ser investigada, né? E, inclusive, todo hospital tem um protocolo específico chamado protocolo de dor torácica. Qualquer pessoa que chegou com dor no peito, ele vai seguir um caminho diferente dos demais, tá? No pronto-socorro. O principal sintoma é dor no peito, mas algumas populações, elas têm menos dor no peito. E pode ter palpitação, desmaio, sensação de falta de ar, tá? Quem são esses? As mulheres, né? Então, mulher costuma infartar sem dor, com outros sintomas. Os idosos e os diabéticos, tá? Então, esses pacientes costumam ter infarto de uma forma mais silenciosa. Às vezes é uma dor no estômago, uma vontade de vomitar, ele confunde, ele começa a tomar remédio para gases e tal, e na verdade está infartando. Eu tenho até uma dúvida, que às vezes a pessoa tá, eu tô com uma dor no peito, gases, são gases. E realmente ou então, pode ser associado? Dor no peito, muita coisa pode ser dor no peito, pode provocar dor no peito. Inclusive alguns sintomas digestivos, tá? A dor no peito provocada por gases, distensão de cólon, distensão de estômago, né, por gases, é uma dor que não confunde muito com dor cardíaca, tá? Porque é uma dor empontada, ela acontece e de repente para, não tem relação com esforço. A dor que a gente faz, orienta o paciente a buscar um socorro rápido, tá? E não atrasar. Primeiro é uma dor forte, tá? A maioria das vezes o paciente fala assim, eu achei que ia morrer. Então está descrito na literatura a sensação de morte iminente como um fator de risco para essa dor. Então se você achou que vai morrer, siga seu coração e vá para o pronto-socorro logo, tá? Então, primeira coisa, uma dor forte. Segunda coisa, o paciente que já tinha dor provocada pelo esforço. Então, é um paciente que vinha bem, até gostava de fazer sua caminhada na praia, no calçadão e tal, de repente ele percebeu que até 1 quilômetro ele caminhava bem, 2 quilômetros ele começava a ter uma dor no peito, uma falta de ar, e o tempo foi passando e esses 2 quilômetros viraram 1 quilômetro e agora ele já não consegue mais subir a escada em casa porque tem que parar no meio da escada. Esse é um sinal de que esse coração precisa ser avaliado urgentemente, tá? Mas infarto acontece em repouso também. Então, 50% dos casos o paciente pode estar assistindo televisão, Copa do Mundo. Copa do Mundo aumenta muito o risco de infarto, a incidência de infarto, na verdade.
Então, o infarto pode acontecer em repouso também. Então, não só uma dor que aparece no esforço, mas se aparecer por esforço, toda dor que é provocada pelo esforço, a gente tem que afastar uma causa cardíaca. Tá? E se é uma dor que é forte, de forte intensidade, no peito, com irradiação para os braços, às vezes irradia para o pescoço, para os dentes, né? Essa dor, até prova em contrário, é um infarto. Como é que a gente vai descobrir isso? Indo para o hospital fazendo eletro. Tem que ser avaliado no hospital. Rapaz, nossa, a gente tô queria, sem palavras, a gente eu queria mais tempo. Mais tempo para conversar aqui com o Dr. Luiz Flávio, porque ele é bem explicativo, né? Isso é bem didático. bacana. E aí a gente vai trazê-lo aqui numa próxima vez para abusar um pouco mais, né, Flávia Daniela? Porque eu achei porque o tempo acabou correndo. Não acredito numa coisa dessa. Mas muito obrigada por hoje. Eu que agradeço. Ter assim, disponibilizado um espaço do seu tempo, que é muito corrida a sua agenda, né? Para estar com a gente. Infelizmente, mas sempre que tem essas oportunidades, tá? Porque assim, você vê lá no Instagram, eu uso meu Instagram para trabalhar educação. Tá? Educação e saúde, porque tem tanta bobagem, né? E agora estão criando médicos por inteligência artificial para fazer disseminar fake news. Então, um pouco que eu consigo fazer é ajudar as pessoas com informação de qualidade e de verdade, né? Então, assim, eu fico muito satisfeito, estou às ordens, tá? E toda vez que alguém me chama para um podcast com essa finalidade, educar a população, eu estou sempre às ordens, porque as pessoas precisam disso, né? De informação de qualidade. Tem alguma coisa que a gente não perguntou, mas que você gostaria de deixar um recado para quem está em casa? Olha, para que vocês tenham uma ideia da importância da doença cardiovascular, a gente está, desde que eu estou na faculdade, na década de 90, as doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte no mundo, né? Lá atrás era doença infecciosa, a gente aprendeu com vacina, com antibióticos, pouca gente morre. Agora, aí passou a ser doença cardiovascular. Em alguns países desenvolvidos, câncer, doença cardiovascular. No Brasil, doença cardiovascular mata mais do que câncer. E o câncer cada vez menos, porque a gente está evoluindo muito nos tratamentos. Mas a doença cardiovascular está lá em cima o tempo todo, né? A gente consegue controlar, as pessoas conseguem viver mais com doença cardiovascular, mas o número absoluto de gente que morre por doença cardiovascular continua alto. Em 2022, o Ministério da Saúde fez um levantamento e a gente tem 400 mil mortes por ano em 2022 por doença cardiovascular. Ou seja, mais de 1.000 pessoas por dia perdendo a vida por doença cardiovascular. E por que a gente fica triste? Porque é prevenível. Na imensa maioria das vezes, ter bons hábitos ajuda demais. E a gente está indo na contramão, né? Então, muito melhor do que tomar os melhores remédios da cardiologia é a gente não precisar tomar, né? E para isso a gente precisa, desde jovem, né, ter os pilares de um estilo de vida saudável, que isso precisa ser estimulado nas crianças já. Dormir bem, pelo menos 8 horas por noite, tá? Não fumar e não beber. Aprender a controlar o estresse. Ninguém vai viver sem estresse, mas o que importa é o impacto que o estresse do dia a dia, do trabalho, do estudo, tem na nossa vida. Se eu consigo manejar o estresse, se eu consigo controlá-lo, ele vai continuar lá todos os dias. Mas eu tenho que saber que eu só posso esquentar minha cabeça com aquilo que eu posso resolver. O que eu não posso, vai ficar lá esperando a solução. Fazer atividade física diariamente, tá? Cuidar da alimentação. Coisas extremamente básicas. Compare fotos da Atalaia da década de 70 e 80 com as fotos de hoje. Por que as pessoas hoje são muito mais acima do peso do que na década de 70? Todo mundo era magrinho. Se hoje a gente tem, sei lá, 100 vezes mais academias. Se hoje a gente tem muito mais gente correndo na praia. Porque o problema está na alimentação. A gente está comendo cada vez pior. Então, desde cedo, cuidar desses hábitos vai fazer com que você não precise de um cardiologista por muito tempo. E é isso que eu gosto de trazer sempre na minha rede social, esse alerta para que o poder está na mão de cada um. É o autocuidado, tá, que vai fazer prevenção. E prevenção de doença cardiovascular, se você quer sair dessa estatística, você tem que começar o seu autocuidado por esses pilares, certo? Sempre. Bacana. E se você ainda não segue o Dr. Luiz Flávio, vai no Instagram e começa a seguir, porque é muito bacana. Ele dá altas dicas, viu? Eu acompanho sempre, viu, Dr. Luiz Flávio? Obrigado. Isso aí. Obrigado. Obrigada pela sua disponibilidade. Foi maravilhoso estar com você. Espero que volte de novo. Volte, né? Para que a gente possa conversar.
E é isso, gente. O nosso podcast fica por aqui e até uma próxima oportunidade. Verdade. Ó, um abraço para todos da Núcleo Saúde, né? Fazendo o podcast aqui, trazendo informação para você que está acompanhando aí da sua casa, através da internet também. Beijo grande para vocês. Até o nosso próximo encontro, hein, Flávia Daniela? É isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.